Jeremias capítulo 7. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: Coloca-te ao portão da casa do Senhor e proclama lá esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos vós de Judá, que entrais nestes portões para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis vós em palavras mentirosas, dizendo: O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Pois se vós emendardes completamente os vossos caminhos e os vossos feitos, se vós realizardes julgamento entre um homem e seu próximo, se vós não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei para vossos pais para sempre e sempre. Eis que vós confiais em palavras mentirosas que não podem beneficiar. Ireis vós roubar, assassinar e cometer adultério, e jurar falsamente, e queimar incenso para Baal, e andar após outros deuses a quem não conheceis. E vireis e vos colocareis perante a mim nesta casa, que é chamada pelo meu nome, e direis: Nós somos livres para fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa, que é chamada pelo meu nome, um esconderijo de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu tenho visto isto, diz o Senhor. Porém, ide vós agora para meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio eu coloquei o meu nome, e vede o que eu lhe fiz pela perversidade do meu povo Israel. E agora, porque vós tendes feito todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, porém vós não ouvistes, e eu vos chamei, porém vós não respondestes. Portanto, eu farei a esta casa, que é chamada pelo meu nome, em que vós confiais, e ao lugar que eu dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E eu vos lançarei na minha presença, assim como eu expeli todos os vossos irmãos, a toda a semente de Efraim. Portanto, não ores por este povo, nem levantes clamor, nem oração por eles, nem faças intercessão a mim, pois eu não ouvirei. Não vês tu o que eles fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos juntam madeira e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam suas massas para fazerem bolos para a rainha do céu e derramam oferta de bebida para outros deuses, para que eles possam me provocar a ira. Eles provocam minha ira? Diz o Senhor. Não provocam eles a si mesmos como para a confusão das suas próprias faces? Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que a minha ira e a minha fúria serão derramados sobre este lugar, sobre homem, sobre animal, e sobre as árvores do campo, e sobre o fruto no chão, e se queimará e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Colocai vossas ofertas queimadas com os vossos sacrifícios e comei carne, pois eu não falei a vossos pais, nem ordenei-lhes, no dia em que eu trouxe para fora da terra do Egito, a respeito de ofertas queimadas ou sacrifícios? Porém isto vos ordenei, dizendo: Obedecei minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis meu povo, e andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Porém, eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos conselhos e na imaginação de seus corações perversos, e assim retrocederam e não avançaram. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até este dia, eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, diariamente madrugando e enviando-os. Contudo, eles não me escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém endureceram a sua cerviz e fizeram pior que os seus pais. Portanto, tu falarás todas essas palavras para eles, porém eles não te escutarão. Tu também os chamarás, porém eles não te responderão. Porém, tu lhes dirás: Esta é uma nação que não obedece à voz do Senhor seu Deus, nem recebe correção. Na verdade, já pereceu e foi cortada de sua boca.
Corta teu cabelo, ó Jerusalém, e lança-o fora, e ergue uma lamentação sobre os lugares altos, pois o Senhor rejeitou e abandonou a geração de seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o mal à minha vista, diz o Senhor. Eles colocaram as suas abominações na casa sobre a qual é invocado o meu nome. E eles edificaram os lugares altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar os seus filhos e as suas filhas no fogo. O que eu não lhes ordenei e nem chegou ao meu coração. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este não será mais chamado Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança, pois eles enterrarão em Tofete até não haver mais lugar. E as carcaças deste povo servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Então eu farei cessar das cidades de Judá e das ruas de Jerusalém a voz de regozijo, e a voz de júbilo, e a voz do noivo, e a voz da noiva, pois a terra será desolada. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, eles irão trazer para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. E eles os espalharão perante o sol, e a lua, e todo o exército do céu, a quem eles têm amado, e a quem eles têm servido, e após quem eles têm andado, e a quem eles têm buscado, e a quem eles têm adorado. Eles não serão reunidos, nem serão enterrados. Eles serão por esterco sobre a face da terra. A morte será escolhida ao invés de vida por todo o remanescente daqueles que sobrarem desta família maligna, que restarem em todos os lugares para onde eu os tenho impelido, diz o Senhor dos Exércitos. Além disso, tu lhes dirás, assim diz o Senhor, eles cairão e não se levantarão? Desviar-se-ão e não retornarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém por uma apostasia perpétua? Eles agarram-se firmemente ao engano, eles recusam-se a retornar. Eu escutei e ouvi, porém eles não falaram corretamente. Nenhum homem arrepende-se de sua perversidade, dizendo, o que eu tenho feito? Cada um atenta para o seu rumo, como o cavalo arroja-se para dentro da batalha. Sim, a cegonha no céu conhece os tempos determinados, e a tartaruga marinha, e o grou, e a andorinha observam o tempo de sua vinda, porém o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como, pois, dizeis, nós somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão fez ele isto, a pena dos escribas é vã. Os homens sábios estão envergonhados, eles estão consternados e capturados. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, e que sabedoria há neles. Portanto, darei as suas esposas a outros, e os seus campos para aqueles que os herdaram, pois cada um, desde o menor até o maior, é dado à ganância, desde o profeta até o sacerdote. Cada um deles comporta-se falsamente, porque eles curaram a ferida da filha do meu povo superficialmente, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Estavam, pois, envergonhados quando cometeram abominação. Não, de modo algum envergonharam-se, nem foram capazes de envergonhar-se. Portanto, eles caíram no meio dos que caem, no momento da sua visitação serão desmoralizados, diz o Senhor. Eu certamente os consumirei, diz o Senhor. Não haverá uvas na vinha, nem figos na figueira, e a folha irá murchar, e o que eu lhes dei deixarão de existir por causa deles. Porque nós não nos sentamos imóveis? Reuni-vos e entremos nas cidades protegidas e estejamos ali em silêncio, pois o Senhor nosso Deus nos emudeceu
e nos deu água de fel para beber, porque nós pecamos contra o Senhor. Nós procuramos paz, porém não chegou bem algum. E o tempo da cura, e eis que nos sobreveio a aflição. O resfolegar dos seus cavalos foi ouvido desde Dan. A terra toda tremeu ao som do relinchar dos seus fortes, porque eles chegaram e devoraram a terra e tudo que há nela, a cidade e aqueles que habitam nela. Porque eis que eu enviarei entre vós serpentes e cocatrizes, contra as quais não haverá encantamento, e elas vos morderão, diz o Senhor. No tempo em que eu me confortaria contra a tristeza, meu coração desfalece em mim. Eis a voz de choro da filha de meu povo por causa daqueles que habitam em uma região distante. Não está o Senhor em Sião? Não está o seu rei dentro dela? Porque eles me provocaram a ira com as suas imagens esculpidas e com estranhas vaidades. A colheita passou, o verão está terminando e nós não estamos salvos. Pela ferida da filha de meu povo estou ferido, estou de luto, o assombro tomou conta de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que então não se recuperou a saúde da filha do meu povo? Capítulo 9. Oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelos mortos da filha de meu povo. Oh, que eu tivesse no deserto um acampamento temporário para homens que viajam a pé, para que o meu povo fosse com eles, pois eles são todos adúlteros, um bando de homens traiçoeiros. E eles curvam suas línguas como arco para mentiras, porém não são valentes para a verdade sobre a terra, porque prosseguem de mal para mal e não me conhecem, diz o Senhor. Prestai muita atenção, cada um a seu próximo, e não confiai em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar, e todo próximo andará com difamadores. E eles enganarão cada um a seu próximo, e não falarão a verdade. Eles ensinaram suas línguas e proferiram mentiras, e cansaram-se de comer iniquidade. Tua habitação está no meio do engano, por meio do campo recusam-se a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os fundirei e os provarei, pois como eu agirei por causa da filha do meu povo. Sua língua é como uma flecha tirada que profere engano. Com a sua boca cada um fala pacificamente a seu próximo, mas no coração prepara-lhe emboscada. Não os visitarei por essas coisas, diz o Senhor. Não será minha alma vingada de uma nação como esta? Pelos montes erguerei um choro e pranto, e pelas habitações do deserto uma lamentação, porque elas estão completamente queimadas, tanto que ninguém pode atravessá-las, nem podem os homens ouvir a voz do gado. Tanto as aves dos céus quanto os animais fugiram e se foram. E eu farei de Jerusalém montões e um antro de dragões, e farei as cidades de Judá desoladas, sem um habitante. Quem é o homem sábio que possa entender isto? E quem é aquele a quem a boca do Senhor falou, para que ele possa declarar isto? Por que razão a terra perece e está completamente queimada como um deserto que ninguém atravessa? E o Senhor diz: porque eles abandonaram a minha lei, a qual eu coloquei perante eles, e não obedeceram a minha voz, nem andaram nela, mas andaram após a imaginação do seu próprio coração, e após os Baalins, conforme seus pais lhes ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu os alimentarei com o absinto deste povo, e darei água de fel para beber. Eu também os dispensarei entre os pagãos, a quem nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei uma espada após eles, até que eu os consuma. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai as pranteadeiras, para que possam vir, e mandai buscar mulheres habilidosas
para que venham, e que se apressem e ergam um pranto por nós, e que nossos olhos percam o vigor com lágrimas, e nossas pálpebras jorrem águas. Porque uma voz de pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados, nós estamos verdadeiramente perplexos, porque abandonamos a terra, porque nossas habitações nos expeliram. Contudo, ouvi a palavra do Senhor, ó vós, mulheres, e que nosso ouvido receba a palavra da sua boca, e ensinai vossas filhas o pranto, e cada uma a sua vizinhança a lamentação. Porque a morte adentra nossas janelas e entrou os nossos palácios para cortar os filhos do lado de fora e os homens jovens das ruas. Fala, assim diz o Senhor, até as carcaças dos homens cairão como esterco sobre o campo aberto, e como punhado atrás do segador, e ninguém irá catá-las. Assim diz o Senhor, não se glorie o homem sábio na sua sabedoria, nem se gloria o homem poderoso no seu poder, tampouco se gloria o homem rico em suas riquezas, mas permitam aquele que se gloria gloriar-se nisto, que ele me conheça e saiba que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, pois essas coisas me deleito, diz o Senhor. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que eu punirei todos aqueles que são circuncidados com os incircuncisos, Egito e Judá e Edom e os filhos de Amon e Moabe e todos que estão nas regiões extremas que habitam no deserto, pois todas essas nações são incircuncisas e toda a casa de Israel é incircuncisa no coração.